Bom, gente, primeiramente, boa noite a todos. Que essa nossa quarta-feira seja iluminada, que recebamos a bênção da espiritualidade para que possamos aqui evoluir, né, nesses pensamentos, nesse conhecimento, essa troca, que seja uma troca muito positiva. Hoje é importante, eu queria deixar claro a vocês que eu tenho colocado no grupo, né, no GESP, alguns vídeos, inclusive de nossos estudos, outros vídeos que eu já tinha feito, né, algumas palestras que eu já fiz. E se vocês clicarem no vídeo, você vai para uma página do YouTube onde você vai assistir o vídeo. Eu queria que vocês, se pudessem, se inscrevessem no canal, desse o like e compartilhasse, para que a gente possa divulgar esse trabalho, esses estudos, para quem está precisando. E se a gente alcançar uma marca aí de uma quantidade expressiva de pessoas seguindo, a gente vai permitir que a gente faça o próprio estudo no YouTube. E que isso é muito bom, que a gente vai estar divulgando a doutrina e a gente vai poder estar ajudando aqueles que precisam, né, nos esclarecimentos procurados, né? Então, o canal do YouTube é a Psicologia Espírita, que está aqui embaixo, né? E a gente faz parte do GESP, né, que é o Grupo de Estudos Espíritas. Mas se você clicar no linkzinho, você vai direto para a página lá e segue, põe lá o sininho para que toda vez que eu colocar algo novo, vocês receberem o comunicado. E hoje nós vamos, que o objetivo, como eu disse lá na nossa mensagem que eu coloquei há pouco no grupo, nosso objetivo é aprender, né, estudar e aprender um pouco mais da doutrina na aplicação prática, no dia a dia da gente, no que a gente enfrenta, entender como as lições elas se materializam no dia a dia da gente, né? E hoje não muito diferente de outras épocas, mas hoje com mais ênfase, porque nós estamos percebendo com mais intensidade as doenças, e muitas delas as doenças do comportamento, né? Essa é a proposta dessa noite. Então, deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Antes da gente falar da doença em si, e hoje o que mais nos atormenta é o coronavírus, né? O Covid-19, que cada vez mais chega muito próximo da gente, a gente vive, a gente interage, né? Muita gente já enfrentou, outras pessoas já, além de enfrentar, perderam entre queridos, amigos próximos, todos nós, um mais perto, um mais distante, enfrentamos tudo isso. E hoje temos um desregramento comportamental por causa do Covid, tanto para um lado como para o outro. Então a coisa ficou meio que nos polos. Existiu inicialmente um medo muito grande, existiu um verdadeiro pavor, pânico, quando o Covid se fez presente, porque nada se entendia, nada se compreendia, né, a respeito do vírus. Nós estávamos desprotegidos, porque não tinha nem a luz de uma vacina que que minorasse, né, a contaminação em pelo menos metade, em 50%, nós não tínhamos nada, na verdade. E isso trouxe vários transtornos. E muita gente, e aí é onde é o grande desafio nosso, né, de entender isso aí. Muita gente começou a se desviar da fé. Muita gente começou a questionar Deus, né, a questionar a espiritualidade, a questionar o bem. Como é que Deus permite que uma doença venha dessa forma, ceifando a quantidade de pessoas que vai ceifar, ou que está ceifando, né, que está levando, quanto sofrimento, porque Deus permite isso. Então, toda essa incompreensão e responsabilidade a partir da incompreensão, a gente direciona para Deus. Quando, na verdade, isso é apenas uma forma de perceber, uma forma reducionista de perceber as ações benéficas de Deus. Se a gente bem lembrar, e não está muito longe, então lembraremos, em 2019, nós tivemos à beira de um grande conflito este que poderia levar a um desastre nuclear.
que foi, no primeiro semestre de 2019, o conflito entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte. Conflito esse que chegou à beira, a um passo de uma guerra nuclear. Uma guerra nuclear aconteceria um desastre talvez 5.000 vezes pior do que está acontecendo agora. Porque uma guerra nuclear, nos armamentos bélicos que hoje existem, referenciando a guerra nuclear, a Terra poderia ser destruída em quase 100 vezes, pela capacidade bélica que o mundo hoje tem. Isso eu falo das armas nucleares hoje registradas, fora aquelas que ainda não foram. Então, um conflito nuclear dessa magnitude, nós teríamos aí pelo menos a metade do globo terrestre destruído, da metade para cima destruído, da metade para baixo sofreria muitos, alguns países desapareceriam, sofreria um caos enorme, onde haveria migração de povos que foram... Deixa eu só ver uma coisa aqui, gente. Peraí. Um minuto, por gentileza. Deixa eu pedir um favor a vocês. Silencie o microfone, porque qualquer ruído vai interferir. Onde é? Vamos lá. Ativei. Já ativei os seus. Tá? Então, vamos lá. Uma guerra nessa magnitude aconteceria todo esse desastre. Então, os povos que conseguiriam resistir ao caos da guerra, oriundos da Europa e da América, viriam para o Brasil. E o Brasil seria subdividido em pequenos países. O Brasil, com esse coração acolhedor, faria isso, acolheria. Né? Mas nós passamos por a beira de um caos em 2019, no primeiro semestre. No segundo semestre... Agora não está funcionando, cadê? Bom. No segundo semestre, houve um desarranjo também entre os Estados Unidos, mais uma vez, e a Rússia. Foi um desarranjo menor, mas que também poderia culminar numa guerra, quando o primeiro conflito já havia sido estabilizado. Então, mais uma vez, os Estados Unidos entram em cena e cria um conflito com a Rússia. Conflito esse que já é herança de décadas de conflitos, né, entre Estados Unidos e Rússia, desde a Guerra Fria. E, não achando pouco, no início de 2020, os Estados Unidos entrou em um conflito objetivo direto com o Irã, que culminou a morte daquele general iraniano. E quando tudo se movia para que acontecesse uma guerra, quando tudo se articulava entre os países que se aliaram para entrar numa guerra, surgiu o Covid. Então, para aquelas pessoas que acreditam que Deus está sendo vingativo, punitivo, desumano, né? No sentido do conceito da palavra, é importante perceber que Deus permitiu o livramento daquela guerra. Porque nós estaríamos hoje, se houvesse a guerra, nós estaríamos hoje lutando para sobreviver, porque não existiria luz, energia, não existiria água potável, não existiria alimentos saudáveis, estariam contaminados pela radiação, não existiria animais, existiria poucas pessoas que se reuniriam em grupos, seriam pequenos clãs que brigariam e lutariam pela sobrevivência, não existiria saneamento, não existiria conforto, não existiria hospital, não existiria remédio, seria um verdadeiro caos, onde nós estaríamos enfrentando diversas doenças,
exatamente por não existir mais higiene, não existir água potável. Além de tudo isso, enfrentaríamos doenças que muitas delas foram erradicadas, voltariam a aparecer. E ou novas doenças também. E quem sabe até o Covid também estaria nesse meio, que seria talvez um atraso para o planeta Terra muito grande. E a raça humana ele estaria fadada a diminuir ou até sumir. Então, para que isso não acontecesse, Deus permitiu que o coronavírus surgisse. Porque tudo, não cai uma folha de uma árvore sem a permissão e ciência de Deus. Não é obra dele, é permissão. Porque ele deu ao homem, e quando ele deu ao homem, deu a todos os homens o livre-arbítrio. Se o coronavírus é um vírus que surgiu da mutação, de uma série de coisas, ou um vírus que surgiu em laboratório, não importa, é o livre-arbítrio do homem e veio por permissão de Deus para que alguma coisa acontecesse. Se a gente bem analisar a história da humanidade, tempos em tempos, na Terra, algo acontece para que a Terra seja reorganizada. Já tivemos epidemias, já tivemos pandemias. Uma das mais famosas foi a peste negra, né, que durou muito tempo, culminou um terço, talvez, da população. E que ela deixou sua marca, mas também contribuiu para muita coisa. Para a higiene, para o saneamento, para uma série de questões que o homem ignorava. E o Covid veio. Ele veio para quê? Desta vez ele não veio só para uma coisa, ele veio para várias coisas. Por quê? Nós estamos sem tempo hábil para desfrutar de nossas paixões e seguir nos nossos erros, porque o planeta Terra precisa, ou ele está ingressando, ou já ingressou, no plano de transição. Na verdade, ele já entrou no plano de transição. Se ele continuaria, é um desafio que nós enfrentamos, né, até o momento em que não houve a guerra nuclear, mas precisamos passar por alguns burilamentos. Então, o Covid veio para frear nossas paixões, porque se você bem analisar, o homem vivia em função das paixões, em função do que é hediondo. O homem ele começou a colocar em prioridade a revolta, o ódio, a mágoa, a presunção, né, o julgamento alheio, a vaidade, principalmente do corpo. E a gente está numa fase que, para onde você se vira, se você está no Instagram e você põe lá uma busca qualquer no Instagram, tudo mais você vê são pessoas exibindo o corpo, tanto homens como mulheres. Então, essa busca do corpo, né, o próprio egoísmo, a própria vaidade, o próprio orgulho, tudo isso são paixões que o Covid veio para abrir os olhos das pessoas. Nem todo mundo vai aprender, mas um dos objetivos é esse, a gente precisa aprender a valorizar o que é de valor e não o que é transitório. O corpo é transitório, a beleza é transitória, a beleza estética, né? Não a beleza interna. A beleza estética é transitória. O próprio ódio, que é um sentimento que é guardado no espírito, é transitório. Uma hora você vai deixar de odiar, porque ninguém continua sendo para todo sempre inerte, nem regride. O orgulho também. Então, o Covid veio para nos alertar em relação a isso. Ele veio tomar lugar daquela guerra que certamente atrasaria o nosso processo evolutivo. Ele veio para abrir a cabeça do homem numa guerra diferente. É uma guerra que o homem precisa travar de autoconhecimento, de automelhoramento, de humildade, de amor ao próximo, de cuidado com o próximo. Volto a dizer, nem todo mundo alcançará. Quando Jesus esteve aqui, há mais de 2000 anos atrás, nem todo mundo alcançou as palavras presentes, caminhando com Jesus. Nem todo mundo alcançou as palavras de Jesus. Então, hoje também nem todo mundo vai alcançar isso, infelizmente. Então, o Covid também veio mostrar que não existe nação imune, não existe superpotência.
Ah, porque os Estados Unidos é uma potência militar, é uma potência econômica, o Japão, a China hoje, não existe. Todos se ajoelharam para o Covid. Todos pararam por causa desse inimigo inócuo. Você não vê, você não sabe onde ele está. O grande perigo é esse, você não sabe onde está. E aí, com toda essa abordagem que o Covid trouxe para que a gente refletisse e mudasse, começou-se a criar novas regras. Regras internas, regras de mudança de pensamento, mudança de sentimento, mudança de comportamento, de convivência, mudança social, mudança interativa, para que a gente possa caminhar para a regeneração. Porque a regeneração, ela acontece, não é o planeta que regenera, são as pessoas que se regeneram. E quando elas se regeneram, elas mudam a vibração de pensamento, de sentimento e de ação. Com isso, a vibração do planeta também muda. E quando a vibração do planeta muda, se torna-se uma vibração melhor, melhores coisas também vão surgir na Terra. Mas só vai acontecer depois que todos nós aprendermos a lição. E por que o Covid persiste? Se tantas doenças no passado, em épocas que não tinha tecnologia, que não tinha o estudo avançado que tem hoje, que não tinha o conhecimento que tem hoje, conseguimos superar, e o Covid ainda não. Porque muita gente vacinada está indo embora, porque quando se encontra, acha-se que encontra um caminho, o Covid se transforma, se muta em uma mutação que muitas vezes aquela vacina não alcança. E a gente precisa continuar com cuidado. Não é porque eu tomei, olha, eu tomei a vacina, eu tomei as 2 doses, mas eu não me exponho, nem exponho a ninguém, né? As pessoas às vezes me perguntam, mas você já tomou a vacina, por que você não está fazendo seus atendimentos em consultório, presencial? Porque eu estou vacinado, mas os meus pacientes nem todos estão. Eu não posso colocá-los em risco, porque eu posso me contaminar em alguma superfície, contaminar o ambiente, esse meu paciente que não foi vacinado se contaminar, adoecer e até ir a óbito. Eu não posso. Eu não posso permitir a mínima chance de alguém ser contaminado. Eu tenho que fazer minha parte. Eu tenho que ter minha responsabilidade. E não é só isso. Talvez eu não me contamine, mas eu posso contaminar meu corpo, né, por toque, de algum meio, chegar em casa e contaminar as pessoas de casa que ainda não se vacinaram, até mesmo se vacinaram, e se for uma cepa nova. Então eu preciso ter esse cuidado, essa responsabilidade. Isso é uma responsabilidade moral. Isso é o quebrar o egoísmo. A gente precisa pensar nisso. Quando eu me disponho a sair para uma festa em ambientes fechados, como vive acontecendo festas clandestinas, eu estou sendo egoísta. Eu estou sendo hediondo. Eu estou valorizando o momento de prazer. Não é nem o momento só, o momento de aprender, o momento de ajudar, é o momento de prazer. Então, tudo isso o Covid veio nos trazer para que venhamos abrir a cabeça, a mente, pensar diferente, agir diferente, ter cuidado com o próximo, ter cuidado consigo mesmo. Nós precisamos cuidar da gente também. Então, a vida mental da gente, ela é uma resposta, ela é a consequência de nossas atitudes comportamentais também. Então, se eu estou saudável, se eu estou doente, isso é simplesmente o resultado da forma como eu penso, das minhas vibrações. Se eu tenho vibrações negativas, e o que são vibrações negativas? O medo é uma vibração negativa, a desesperança é uma vibração negativa, a raiva, a mágoa, o ódio, a inveja, tudo isso são vibrações negativas. A impotência, a descrença, né? A falta de fé, tudo isso são vibrações negativas. A culpa, a autopunição, o não saber perdoar, tudo são vibrações negativas que vão me levar à doença. Toda vez que eu emano uma vibração negativa, ela volta para mim. Primeiro, ela me destrói as células, porque ela sai de mim. Mas ela volta, todo pensamento, toda vibração é bumerangue, ela volta.
E o pior, elas se unem a vibrações similares, da mesma frequência, e quando volta, volta carregada. Então, eu preciso saber mudar essas vibrações. A oração é um grande instrumento para isso. Mas a verdadeira oração, aquela que sai do coração, aquela que lhe faz direcionar naturalmente a sua atenção, e não aquela oração decorada, repetida, que você nem sabe o que está falando, nem por que está falando. E se alguém interromper, você vai ter que começar de novo, porque não sabe onde parou, nem sabe continuar. E é isso, unindo isso aí a todas as informações que recebemos em tempo real, os bombardeios de dados, informações destrutivas que nós recebemos dia a dia e permitimos receber, elas agem diretamente nos nossos tecidos da alma. Ela começa a modificar, abalar, desarticular meu perispírito. E ele imprime no corpo, favorecendo isso por meio, muitas vezes, das emoções que também levam às vibrações negativas, quando as emoções são destrutivas. Então, nós somos responsáveis por tudo isso. E aí não sabemos por que adoecemos. Não sabemos por que estamos muito mal. Não sabemos por que vivemos uma vida fragilizada. E um exemplo muito comum é o seguinte: se eu acho que eu vou adoecer por qualquer coisa, se eu acho porque sinto uma dor no pé, pode ser um câncer, eu já estou elaborando mentalmente, entrando na vibração de uma doença como câncer. Às vezes eu estou com o pé doendo porque eu pisei em falso, porque eu pisei numa pedra, porque talvez eu pisei num espinho, e eu já vou pensar, não, é o câncer, eu penso no pior. Então eu alimento a vibração negativa. Essa vibração negativa, ela cria uma imagem, essa imagem é decodificada pelo cérebro, manda informação para todas as células do meu corpo. Sem falar que a vibração é uma energia que eu não vejo, mas é um magnetismo que afeta o meu perispírito, como afeta também o meu corpo. Eu passo a adoecer. Então, hoje, pesquisas da neurociência já apontam, ou melhor, já atestam, pessoas que vivem que têm pensamentos positivos, são pessoas que se julgam felizes, pessoas que quando amanhece agradecem a Deus por estar vivo, pelo sol ou pela chuva, que agradece pelos problemas porque poderiam ser piores, são pessoas que adoecem menos. São pessoas que não adoecem quase nunca. Não são pessoas que estão mais saudáveis, porque o pensamento é saudável. Porque não deixa entre o foco de vida, o pensamento e o objetivo ser atrapalhado pelo medo, pela insegurança. Não. Vai. Vive o presente. E nesse presente ele vive a certeza de estar vivendo aquilo. E a certeza maior é de que tudo que ele está vivendo, bom ou ruim, é uma forma de aprender. Mas se ele começa a colocar em jogo a crença, começa a vibrar negativamente o desespero, o fracasso. Eu vou conseguir, a minha meta é alcançar aquilo ali. Mas se eu não conseguir, talvez eu não consiga, não sei se eu consigo, meu Deus, eu acho que eu não consigo. Tudo são vibrações negativas que vai desarticular você. E é como se uma energia ela não fosse condizente com aquela meta, então ela não vai para lá. Se você tem dúvidas de sua saúde, e isso já foi atestado muito, inclusive em casos clínicos, de pessoas que viveram bem, felizes, até o momento de saber ou receber uma notícia desastrosa de uma doença considerada sem cura. A partir daquele momento, a pessoa começa a morrer aos poucos, às vezes até rápido demais. Mas até não saber, vivia muito bem, não sentia nada. O poder do nosso pensamento é capaz de nos levar à saúde ou nos adoecer. A saúde e a doença, ela está diretamente ligada ao teor vibratório que nós alimentamos em nosso ser. Exceto, trago essa passagem de Joana de Ângeles, exceto os severos problemas de saúde defluente das reencarnações passadas, como as viroses. Mas virose é um vírus. Sim, o vírus pega em você por quê? Por que pega em você e não pega no seu vizinho?
Porque tem pessoas que pegam, já pegaram Covid 2 vezes, tem pessoas que vivem no mesmo meio e nunca pegaram. As viroses, psicoses profundas, mutilações e deficiências traumatizantes, as idiotias, né? Nós usamos muito o nome idiota, mas não sabe que idiotia é uma doença, né? Uma doença até feia, né? As idiotias irreversíveis se agravam como necessidade provacional expiatória, exceto essas, que são doenças que vêm como necessidade expiatória, que são nada mais nada menos do que consequência de nossos atos pretéritos, de outras vidas e até dessa vida. Grande parte dos desequilíbrios fisioquímicos são decorrentes do desajuste mental, ou seja, da forma como você pensa, da forma como você vibra emocionalmente mediante aquele pensamento. Se o seu pensamento é de insegurança, você vai vibrar de forma insegura. Se o seu pensamento predominante é de mágoa, você vai vibrar naquela mágoa. Os pensamentos, sentimentos estão associados àquela mágoa. E aí você vai desestabilizar o seu perispírito, que manda informação para seu corpo, desajustando suas células. Então, sempre que você tem uma mágoa, um rancor, um ódio, uma raiva, uma impotência, um medo exagerado, sempre vai lhe trazer consequências no seu corpo e na sua mente. É natural e justo que a descarga mental desagregadora lançada contra alguém, primeiramente atinja os equipamentos daquele que emite, ou seja, aquele que vibra negativamente contra outra pessoa, primeiro ele se agride. Primeiro ele faz o estrago nele, ele não percebe, mas ele faz o estrago nele. Então ele emana aquele bloco de energia contra aquela outra pessoa. Mas primeiro, antes de sair, já destruiu ele. E vai para outra pessoa. Nesse caminho entre ele e o destinatário, essa vibração ela vai se agregando a novas vibrações, ou seja, vibrações da mesma frequência. Vibrações de mágoa, de ódio, de raiva, de acordo com aquilo que ele está sentindo contra aquela pessoa. E ele vai e ele quer atingir aquela pessoa. Ele pode até atingir aquela pessoa, se essa pessoa estiver na mesma frequência que ele. Se aquela pessoa a quem ele direcionou esses pensamentos destrutivos estiver numa frequência superior, ou seja, uma frequência diferente, aquilo não atinge ele, volta novamente para o emissor e acaba de destruir o emissor. E de tanto ele fazer isso, ele começa a adoecer e não sabe por quê. Muitas vezes diz, eu tenho uma vida saudável, eu não faço extravagância, não faço isso e tal. Comportamento perfeito, alimentação perfeita, dorme bem e tal. E por que adoeceu? Como é que estão os pensamentos? Que isso ninguém vê. Só ele. Ninguém sabe, só ele, só a pessoa. Então, essa vibração precisa mudar. Precisa ser trabalhada essa vibração. Aquele que agride primeiro se agride, para poder agredir o outro. Então, é importante a gente ter consciência de tudo isso, esse desajuste nosso, o desajuste que nos traz a doença comportamental, a doença física, a doença psíquica. E aí essa pessoa que começa a acumular essas cargas deletérias, né, de mágoa, de ódio, de rancor, de vingança, de insegurança, de medo, de desespero, desconjuntam-se os delicados tecidos sustentados pela energia, gerando inarmonia causadora de distúrbios variados e contaminações compreensíveis. Contaminações compreensíveis. Hoje vivemos o medo da contaminação. Se a gente acumula muita carga negativa, nós reforçamos o desequilíbrio nosso interno, de modo que nossa imunidade ela despenca. E quando a imunidade despenca, nós estamos como sendo um alvo fácil para as contaminações, quer seja uma gripe, quer seja o Covid. Então, nós estamos somos alvos fáceis para tal contaminação. Eu lembro que quando começou o Covid, eu até coloquei no meu Instagram, né? Inclusive, quem não me segue no Instagram, se quiser seguir, está aqui embaixo o endereço. No meu Instagram, eu coloquei no início do Covid, eu coloquei alertando as pessoas para que não entrasse na vibração do medo, não entrasse na vibração do desespero, não entrasse na vibração da raiva e outras vibrações negativas, porque isso
facilitaria a contaminação, porque a imunidade cairia. O estresse, a constante descarga de adrenalina, cortisol, tudo isso favoreceria com que essa imunidade cedesse e ficaríamos vulneráveis. Então eu lanço esse alerta, isso há um ano e 3 meses atrás, acho. Então é preciso a gente entender que tudo que nós enfrentamos é herança nossa, da forma como nós pensamos, na forma como nós agimos, na forma como nós sentimos. Ah, tudo bem, Fernando, hoje eu estou aprendendo isso, amanhã eu serei uma pessoa completamente diferente. Você pode até ser, você não vai mudar 100%. Não é assim. É um processo. A gente vai mudando de acordo com a vivência. Né? A gente vai mudando de sábado. Opa, voltou. Estão me ouvindo, gente? Sim. Não, né? Deu uma parada. Agora sim. Ah, ótimo. Porque deu uma quedazinha aqui no Zoom. Deixa eu voltar para o compartilhamento. Estão vendo o compartilhamento ou não, né? Não. Ok, vamos lá, vamos voltar. Agora estão vendo, tá? Sim, estamos. Ótimo. Então, toda vez que nós acumulamos essas cargas deletérias, nós nos enfraquecemos. Toda vez que nós sentimos uma raiva de alguém, e se em seguida a gente não trabalhar nossos pensamentos e continuarmos naquela raiva, continuarmos vibrando negativamente, nós vamos adoecer severamente. Pode não ser na hora, mas estamos contribuindo para o adoecimento do nosso corpo. Porque o nosso corpo ele é movido, né, por nossa energia psíquica, por nossa energia vital, que ela é tão abalada pelos nossos sentimentos, nossos pensamentos. Por isso que Jesus nos alertou para vigiar os pensamentos. Muitas vezes as pessoas falam, Jesus falou, orai e vigiai. Não. Ele falou, vigiai e orai. Vigiai está na frente. Se você não vigia seus pensamentos e não os coloca numa vibração positiva, você não consegue orar. Se você está sentindo raiva de alguém, vou orar para passar essa raiva, você não consegue. Trabalhe seus pensamentos, alivie aquela raiva para poder orar. Senão você não consegue. Então, às vezes a pessoa está morrendo de medo, está no desespero. Meu filho, ore que passa. Não, não é assim. Primeiro, trabalhe os pensamentos. Quando aqueles pensamentos eles se alinharem, se harmonizarem, aí você ora. Caso contrário, você não vai conseguir. A veneranda ainda diz, a ação imunológica do organismo desaparece sobre a contínua descarga das forças perniciosas, gerando calamidades físicas e psicológicas. E aí eu digo a vocês, eu trabalho há muito tempo com pacientes que vêm com inúmeras demandas, tanto psicológicas, como psicológicas e físicas, como psicológicas e neurológicas, mas o âmago de todo o problema ele está nas vibrações que aquele sujeito alimenta. Então é preciso mudar, é preciso ter consciência, senão não muda. A violência, ela bloqueia a razão e desarticula o sistema nervoso central. O que é a violência? A violência é uma expressão das emoções. Quando você está emocionado, quando você entra numa emoção, você parte para a reação sem mesmo pensar. E isso inibe parte do seu sistema nervoso que contribui para que você não pense e haja. Que, via de regra, seria uma atitude para lhe salvar de um medo real, mas não de uma raiva, não de um medo imaginário, não de algo que você faz sem pensar. Então, a violência, ela bloqueia a razão, ela coloca uma venda na razão, que muitas vezes você só vai perceber que errou depois e quando se arrepende. A queixa e o azedume, pessoas azedas, pessoas que tudo é errado para ela, tudo não presta, que reclama de tudo, que amanhece reclamando, passa o dia reclamando, anoitece reclamando,
Se faz sol, reclama porque faz sol e vai ser calor. Se chove, em seguida reclama porque vai chover, fica tudo molhado, e vai abafar ou vai esfriar. Então reclama de tudo, para ela não tem nada bom. Então essas pessoas que se queixam muito, emitem ondas pessimistas. Essas ondas, elas não ficam só na pessoa, elas são emitidas, né? Ela vai modificando a psicosfera, mas isso sobrecarrega o sistema de comunicação. E o que é o sistema de comunicação? A nossa comunicação não é só verbal. Nós temos comunicação telepática. A gente não sabe como utilizar ainda, mas temos. E muitas vezes captamos pensamentos alheios. Tantas e quantas vezes você pensou em alguém e alguém ligou para você. Você, poxa, eu estava pensando em você agora mesmo. Há uma comunicação que a gente ainda não conhece. Essa comunicação telepática. E acontece com muita frequência em nossas vidas. Mas quando eu sou uma pessoa azeda, eu sou uma pessoa que só faço me queixar, essa psicosfera muda. Então a minha comunicação ela muda. Ela vai para um âmbito mais envenenado. Ela vai distorcendo a forma de pensar. Ela vai se conectando com novas formas de pensar, também envenenadas. E tudo isso vai contribuindo, sabe? Como acontece muitas vezes, a pessoa tem um relacionamento e alguém ele passa a conviver com alguém, um colega de trabalho que é desconfiado, que é inseguro, que vive desconfiando da mulher, e começa a comentar com ele, eu não confio porque ela faz isso, porque ela sai com as amigas, faz isso. E o cara, de tanto escutar aquilo e entrar naquela vibração, ele se permite entrar naquela vibração, ele começa a desconfiar da própria esposa. Você, poxa, mas minha esposa também sai com as amigas? Será que ela está fazendo isso? Será que está fazendo? Ele começa a entrar nessa onda que contamina. Isso é uma contaminação também. Do mesmo jeito que existe a contaminação de pensamento, facilita a comunicação, a contaminação de fato física, né? A contaminação do vírus, né? O vírus não só o vírus físico, o vírus do corona, por exemplo, mas o vírus dos pensamentos deletérios. A ira obnubila ou ela esconde o discernimento e produz disfunções gastrointestinais, porque começa a circular em nosso corpo hormônios que, ao invés de favorecer, eles tornam-se tóxicos na nossa vida. Então, a gente não percebe que nós começamos a maltratar nosso corpo por causa de uma ira, de uma mágoa, de uma raiva, de um ódio, de uma vingança. A mágoa enlouquece em razão de produzir fixações, pensamentos fixados, que se transformam em monodeísmo. Um único pensamento. O cara ciumento, né? O cara inseguro. Ele vai atrás, aquele cara vai atrás da esposa, vai ficar só pensando nisso, não dorme, não consegue. Se a esposa recebe o celular, ele quer saber quem foi, e fica naquela loucura, vira monodeísmo. E ele enlouquece com isso, ele perde a razão. Ou, isso eu falando de segurança, mas a mágoa, a pessoa vai pensar só em vingança, em dar o troco, então ele vive em função disso, ele para a vida para viver em função da mágoa, da vingança, de dar o troco, sabe? E isso vai afunilando a forma de pensar, de modo que ele só se vê refém de um único pensamento, fazendo com isso com que ele tenha comportamentos desviados, comportamentos deletérios, comportamentos destruidores da própria vida e da vida de outrem. A insatisfação perturba o senso de observação, a insatisfação, e afeta o ritmo circulatório, promovendo quadros depressivos ou maníacos. A insatisfação com o próprio ser, a insatisfação com o eu. Eu vejo muita gente insatisfeito consigo. Se você está insatisfeito com você, você não vai estar satisfeito com ninguém. Todos serão motivos para a insatisfação. Então, isso faz com que a pessoa ele entre em polos, ou de grande euforia, ou polos de grande tristeza. Porque a observação ela muda. Você, ao invés de perceber o que tem belo, você vai perceber o que é destrutivo, o que é horrível, o que é escuro, o que vamos dizer assim, deletério. Se você
Ou, se estiver no outro polo, o que é normal, você vai estar eufórico naquilo ali, então você vai ver de outra forma. Você vai precisar de recompensas exorbitantes para se sentir melhor e vai buscar cada vez mais. Há um desequilíbrio, não há harmonia, há a briga entre polos. O ciúme, que falamos há pouco, né, cega, desequilibra as emoções pela tensão que domina a pessoa. Os próprios neurônios, eles começam a mandar pensamentos que não vão favorecer pensamentos que não vão lhe trazer a paz ou o equilíbrio, por causa do ciúme, por causa dessa emoção, essa insegurança, né? Esse sentimento que gera uma emoção desequilibradora. E cega mesmo, porque a pessoa só age, reage, não pensa, não reflete. Então, é importante a gente ter noção de tudo isso, porque é tudo que estamos vivendo nesse mundo de hoje. E precisamos erradicar do mundo a partir da mudança dos nossos pensamentos. A maledicência e a calúnia desorganizam a escala de valores, aumentando os estímulos no aparelho endócrino que se exaure. Então, pessoas que vivem em função da calúnia, de maldizer as pessoas, as coisas, de caluniar, de criar difamações, histórias, mentiras, para ver o outro enfrentar situações desastrosas, são pessoas que elas não percebem, mas começam a mudar a própria liberação de hormônio no seu corpo, a entrar em conflito, em desequilíbrio hormonal. A ansiedade e o medo, né? Entendamos o medo como algo exacerbado daquilo que você enfrenta, e a ansiedade é esse medo exacerbado imaginário. Desestruturam o edifício celular, as nossas células, porque as informações são mandadas para elas, dando margem a distonias completas, a desequilíbrios completos. Hoje a ansiedade, ela nos traz desequilíbrios de todas as ordens. A vingança corrói os sentimentos, abrindo brechas para a amargura, o suicídio e a alucinação. Então, as pessoas que vivem em função da vingança, e a vingança não é só a vingança alheia, né? A vingança contra alheia, não, a vingança contra alguém, a vingança contra si mesma, por falta do auto-perdão, do incentivo da autopunição. Isso vai deteriorando os sentimentos, vai abrindo lacunas para essa profundeza da amargura, que vai levar ao suicídio, né, a tirar a fuga de si mesmo, ou a alucinação, e cometer atos até impensáveis e muitas vezes que faz o sujeito se prender ainda mais na culpa e se autopunir. Vários tipos de cânceres, de alergias, infecções físicas, neuroses, esquizofrenias e psicose na faixa psíquica têm sua origem no comportamento mental e nos efeitos morais. Muitos quadros esquizofrênicos que temos conhecimentos e estudos, eles vêm muitas vezes de efeitos morais de vidas pretéritas. Efeitos são desajustes morais de atos cometidos que o próprio espírito em consciência espiritual tem relutância em aceitar. E quando essa mágoa, essa culpa, ela é impressa no novo corpo, cria distonias severas, que abre portais muitas vezes para as obsessões. A ação de alguns medicamentos, de várias psicoterapias, por não alcançarem os centros mentais gerados do mau comportamento, ou seja, que essas tantas psicoterapias como medicamentos, que não faz com que o sujeito consiga reavaliar-se, mudar seus pensamentos e sentimentos, mudar com isso seus comportamentos, elas não trazem resultados satisfatórios. Elas nos deixam a desejar mais, além de sobrecarregar o organismo, porque as pessoas vão criando defesas
psicológicas e vão muitas vezes até achando que elas sempre têm razão e não vão conseguir mudar. Isso ingressa num quadro de adoecimento severo. Hoje nunca se viu falar tanto, né, em transtornos de ansiedade, de depressão, porque o sujeito foi obrigado com o Covid a se enxergar. E aquele que não consegue se enxergar, ou não consegue, ou tem medo de se ver, ou tem medo de se enfrentar, ele ingressa num pânico, ele ingressa num transtorno de ansiedade, outro, ou num transtorno de humor, como a depressão, ou até mesmo ingressar nos quadros de bipolaridade. Muitas vezes pressões que sofre não são só as pressões externas, porque assim, as pressões externas elas podem existir, mas elas passam a ser internas quando eu permito. Quando eu permito que aquela pressão externa ela entre em meu ser, que desajuste meu psique. Compreensível que as construções positivas do bem e o cultivo das virtudes evangélicas produzam quadros de saúde e bem-estar pelos estímulos e recursos que oferece a organização fisiopsíquica do homem. Ou seja, se começarmos a mudar a forma de enxergar o mundo, entender que cada problema ou dificuldade vai nos gerar um aprendizado e com esse aprendizado eu me melhoro, eu terei uma melhor aceitação da situação, como também um maior impulso para a mudança. E isso vai me galgar aos degraus da saúde, do melhoramento. E aí eu trago a questão da salutogênese, porque assim, na história da humanidade, a preocupação sempre foi com a patogênese. A preocupação sempre foi com a origem da doença. E pouco se preocupou com a origem da saúde, com o que nos leva à saúde, o que nos faz sentir melhor. Então se perde muito tempo nas terapias onde o foco é a patogênese. São terapias mais longas, cansativas, muitas vezes sem resultado. No entanto, que se você mudar apenas o prisma e, ao invés de investigar a doença, eu vejo as pessoas estão tão condicionadas com isso que muitas vezes chegam me procurando, eu quero saber a origem da minha doença, eu quero saber por que eu sou tão ansioso, eu quero saber por que eu sou tão depressivo, eu quero saber por que eu tenho isso. Para quê? Tá, você vai lá e redescobre. E aí, resolveu? Não, não resolveu. Você só descobriu a origem. E aí, não é esse o caminho. E o que acontece? Imagine que eu preciso caminhar 10 quilômetros. Ao invés de eu sair do ponto zero e caminhar os 10 quilômetros, nesse sentido de estudar patogênese, eu vou a menos 10 quilômetros, eu volto 10 quilômetros, para depois caminhar os 10 quilômetros que eu voltei, mais os 10 que eu segui. Então, eu termino andando 30 quilômetros, quando eu deveria só andar 10. É mais ou menos isso a analogia. Então, eu me preocupo é com a saúde. O que vamos, ao invés de procurar qual a origem da doença, vamos procurar o que podemos encontrar, como podemos encontrar o caminho da saúde. Porque não interessa a doença. Vai querer saber o quê? Vai tirar uma foto, vai botar no mural a origem da doença? Não. Para que isso? Vamos nos ver livres da doença. O passado não existe mais. O futuro depende do presente. Então, para mim, só serve o presente. Vamos trabalhar o hoje. Vamos em busca do melhoramento. E aí, pensando nisso, eu comecei a me desvincular das abordagens, inclusive da psicologia. Né? Eu não sigo estritamente uma abordagem, porque eu acho que deixa a desejar. Porque são tantos casos, e os casos eles não podem ser moldados à abordagem, e sim a abordagem ao caso, à demanda. Então, eu criei uma forma de... Eu entendo que o sujeito precisa buscar saúde, não analisar a doença. Então, eu comecei a trabalhar de uma forma diferente, que eu chamo de holopsicologia, que é o ser, todos nós somos seres, e somos seres que estamos envolvidos com tudo, com todo. Somos seres materiais, porque estamos ainda vivendo a matéria. Somos seres que sofremos influências da cultura, das amizades, né, do social, da família, do que comemos, do que pensamos, do que assistimos, estudamos.
Somos seres que sofremos influência do ar que respiramos, do tipo de comida que temos, da região geográfica em que situamos. Somos seres também espirituais, acreditando ou não em Deus, somos seres espirituais. São seres movidos por um espírito, por uma energia que não tem a compreensão ainda, né, da ciência, de forma estrita, mas estamos ligados a uma força, acreditamos numa força, pode ser até a força da mente, ou a força do nada, ou a força de Deus, do cosmos, das nuvens, da montanha, mas acreditamos numa força, então nos tornamos um ser espiritual. Então, o primeiro passo para que a gente possa melhorar nossa trajetória é o saber quem eu sou. Então, esse primeiro passo, eu quem sou, eu vou descobrir, através das minhas autoanálises, da minha autodialética, do meu autojulgamento, daquilo que é certo, daquilo que é errado, da minha mudança. Eu vou me descobrindo quem eu realmente sou. E descubro que eu não sou aquele que vivi tanto tempo assim, daquele jeito. Porque ali eu estou sendo muitas vezes resultado de uma coletividade. E hoje, mais do que nunca, devido à internet e à dependência da internet, né, que a internet é um instrumento fantástico. Estamos aqui hoje usando ela, né, estamos nos comunicando em várias partes aí do país. Mas a internet, quando nós nos colocamos como dependentes e viciados dela, nós sofremos. E as pessoas não vivem sem, muita gente não vive sem a internet, colocando-se à mercê dela, como também à mercê daqueles que fazem uso da internet, que coletivizam a forma de pensar, de ver, de agir, de sentir, de se vestir. E aí você abre um Instagram, vê todo mundo mostrando, exibindo seus corpos malhados, aí eu preciso também, eu preciso. Então, a pessoa, às vezes, ela faz o que não pode, ela envereda por mecanismos que vão trazer a doença ou vão desequilibrar a saúde, mas para ter o corpo perfeito. Ah, eu tenho que ter tal corpo, eu tenho que usar roupa de tal marca, eu tenho que usar o cabelo assim, eu tenho que fazer uma tatuagem assada, eu tenho que usar determinada gíria, esquecendo cada vez mais e se afastando de si mesmo. E aí, quando vem uma doença, quando vem um problema psicológico que faz ela voltar-se para si mesma, ela não sabe lidar consigo mesma porque não se conhece. E adoece severamente. E aí, muitas vezes, lança-se às mãos de alguém para que cuide dela. E acha que virá das mãos daquele a solução para o seu problema, quando a solução do seu problema é o autodescobrimento. Então, o primeiro passo é eu quem sou. Descobrindo esse eu quem sou, fortalecendo-se nessa vertente, nesse pilar, a gente passa para o trabalho do melhoramento moral, da consciência, da razão, do planejamento assertivo. E com isso você vai se reconstruindo, você vai trabalhando o seu molde, vai trabalhando os caminhos a serem tomados, a serem pensados, a serem sentidos, vai tornando isso a partir da consciência, distanciando você das reações emocionais que te destroem. E quando você começa a fazer uso dessa moral, a gente entra no terceiro pilar, que é a erradicação da culpa. Porque a maioria das nossas doenças, das nossas impotências, dos nossos desastres, dos nossos insucessos, são oriundos da culpa. A culpa, ela nos traz não só o adoecimento psicológico, mas físico, como as doenças autoimunes, como câncer, como a gastrite, como entre outras doenças. A culpa que reside em todos nós precisa ser erradicada, precisa ser trabalhada. E a culpa só é erradicada quando ela se transforma em arrependimento. Porque arrependimento é um grau em que você chega de que aquilo que eu fiz me envergonha. Aquilo que eu fiz eu não quero mais repetir, mas eu não quero mesmo repetir. Se eu voltasse lá atrás com a cabeça que eu tenho hoje, eu não faria aquilo. Se eu voltasse com a cabeça que eu tinha, eu faria. Então eu não posso carregar uma culpa quando eu era ignorante.
Agora que eu sei, eu não posso mais carregar essa culpa. Eu me arrependi, eu me libertei da culpa. E libertando-me da culpa, eu vou progredir. Mas se eu continuo preso a esta culpa, eu vou adoecer sempre. E vou me afundar sempre. Porque eu vou querer sempre me punir. Eu vou entrar no mecanismo de autopunição. Consciente ou inconsciente. Mas vou sempre me punir. Então, o terceiro pilar é erradicar a culpa. E quando a gente passa por essa fase, que já passamos na descoberta do eu, do melhoramento moral, da erradicação da culpa, a gente vai trabalhar agora nos novos planejamentos. E para trabalhar esses novos planejamentos, nós precisamos das três virtudes de querer, de acreditar e de agir. Ou seja, eu preciso ter vontade de mudar. Eu preciso acreditar que consigo mudar e preciso ter a disciplina para não parar no meio do caminho e seguir adiante. E fechando esses 4 pilares, a gente, de fato, vai conseguir sucesso naquilo que a gente quer. A não ser que não seja a vontade de Deus, por Ele saber o que é melhor para a gente. Então, se a gente bem entender, e se a gente for estudar no Evangelho com o Espiritismo, nós vamos ver as leis divinas. E eu trago algumas leis divinas aqui para a gente entender como é que está em relação ao que estamos vivendo hoje. Então, eu trago a lei da conservação. Hoje, nós usamos máscara e álcool em gel. Nós estamos nos conservando. Então, isso entra na lei da conservação. Veja que há uma conexão com tudo isso. A lei da destruição, que é uma lei divina. É preciso destruir para reconstruir, ou para construir o novo. Então, muita gente desencarnando. As pessoas que estão desencarnando não é pessoas que precisavam pagar, não, elas não estão pagando. Muitas delas, algumas estão precisando ir porque não estão se adaptando, nem se adaptariam. Mas muitas delas estão indo como mártires, como pessoas que elas estão como missionários nisso aí, para que a gente possa abrir a cabeça. Então, elas se colocam, né, no livre-arbítrio reencarnatório, elas se colocaram à disposição disso. A lei da liberdade, que é a lei do livre-arbítrio. Nós temos a liberdade, mas estamos no isolamento social, no isolamento social. Então, esse isolamento, esse insulamento, ele faz com que a gente pense para poder fazer. Se estamos vivendo um isolamento, eu tenho o livre-arbítrio de sair para uma festa clandestina ou não. Né? Eu tenho esse livre-arbítrio. Apesar de ser proibido, mas ninguém está sabendo, eu vou para uma festa clandestina. O livre-arbítrio é meu. Mas também a responsabilidade das consequências são minhas. Então, a lei da liberdade existe. Eu posso lavar minhas mãos. Eu posso usar álcool em gel? Posso não usar. Vai de acordo com o meu livre-arbítrio. Só que eu não usando, eu vou ter consequências para mim e para outrem. E aí entra na responsabilidade, que é uma lei divina. A responsabilidade de causa e efeito. Lei de justiça, amor e caridade. Nesse momento que a gente está enfrentando, se existe muitas doações. A gente está favorecendo aos mais vulneráveis, aos mais necessitados. Auxílio. Não é só auxílio de comida, de roupa, mas auxílio de uma palavra, de um conforto. Muita gente passando por dor, uma dor porque perdeu um ente querido e você está lá dando conforto. Então, a lei da justiça, amor e caridade. Veja que se enquadra, né, nas leis divinas. A lei da igualdade. Todos nós passamos pelo mesmo, sofremos o mesmo risco. Todos nós somos vulneráveis. Não é porque é rico ou pobre, ou é brasileiro ou estrangeiro, se é negro ou branco. Não, todos nós somos iguais, todos nós estamos passivos a serem infectados. Então entra na lei da igualdade. Veja que o Covid veio mostrar. Veio abrir nossos olhos para isso. Lei da conservação, destruição, liberdade, amor, justiça, caridade e igualdade. Isso é o Covid nos mostrando. Presta atenção, que não é, né, não é de todo ruim. Está nos acelerando nesse processo de conscientização e melhoramento. Lei do progresso. A lei de progresso, avanço da tecnologia
para a conservação da vida. Então, estamos vendo aí que na Lei do Progresso a gente está acelerando o processo de vacinação, corremos em tempo recorde para encontrar a vacina, equipamentos novos surgindo para facilitar o tratamento. Então, a Lei do Progresso entra aí. Veja que é interessante isso, né? Que tudo está vindo por causa do Covid, tudo está se enquadrando aí nas leis. Lei de sociedade, avanço da tecnologia para relações interpessoais, o que a gente está fazendo agora. Cada vez mais, a tecnologia avança para que a gente tenha essa facilidade de comunicação. Consultas online, atendimentos online, conversas online, encontros de pessoas que há muito tempo não se vê, de forma online. Então, a tecnologia está avançando para que a gente continue exercer a lei de sociedade. Lei de trabalho, trabalhar mais para ajudar o próximo. A gente trabalha para ajudar o próximo. A gente não pode mais trabalhar só pensando na gente. A gente tem que ajudar as pessoas. E o trabalho, não digo só o trabalho remunerado, o trabalho voluntário, o trabalho quando você para ouvir alguém e aí se coloca à disposição, é uma indicação, ajuda a um outro, tudo isso entra na lei do trabalho, né? O trabalho, você ganha com esse trabalho. Na hora que você ajuda alguém, você está ganhando com esse trabalho. Na hora que você ajuda alguém que está necessitado, você está ganhando. Não é dinheiro, né? Não é coisa material, mas espiritualmente você está ganhando com esse trabalho. Então, o Covid também veio nos ajudar a compreender a lei do trabalho. E a lei de perfeição moral. O Covid veio nos trazer para que a gente nos forçar a nos melhorar moralmente e eticamente, a melhorar os nossos valores. Tudo isso o Covid veio nos trazer de benefício. É assim que a gente tem que ver, de benefício. Claro que continuaremos com nossos cuidados, nossa higiene, a nossa preocupação natural, não desregrada, com o Covid, com a contaminação, com o próximo. Mas precisamos entender que todas essas leis, elas estão sendo aplicadas ao mesmo tempo, para que a gente evolua, para que a gente cresça mais rapidamente. E é isso, gente. Era isso que eu tinha para trazer para vocês. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento.